Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, a compartilhar esse vídeo, a deixar o seu like. Juntos, vamos evangelizar o Brasil e o mundo. Bora para a palavra? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Olha, estamos falando aqui agora de Saulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e nós vamos falar a respeito da transformação da vida de Saulo. E o tema da mensagem aqui, eu quero deixar esse tema, subordinar esse tema aqui, ó. Deus tem um ano extraordinário para você, porque já estamos em 2025, o ano já começou, e Deus tem um ano extraordinário para você. Assim como tinha um ano extraordinário para a vida de Saulo, como tinha uns projetos futuros, coisa maravilhosa na vida de Saulo, Saulo, porém, não sabia, Saulo não sabia disso, mas Deus ia se encontrar com ele aquele ano. E ele, respirando ameaça, vontade de fechar a igreja, vontade de prender os apóstolos, prender aqueles que falavam sobre Cristo. Cristo era novidade naquele tempo. Estamos falando do começo do evangelho, o começo da igreja. Cristo era novidade para eles, e eles não tinham. Saulo, que era um conhecedor da lei mosaica, ele não acreditava que Jesus era o enviado de Deus, ele não aceitava que as pessoas falassem de Jesus, dizendo que Jesus era o Senhor, dizendo que Jesus era Deus. Ele não acreditava que Jesus era aquele que vinha para salvar, aliás, que vinha não, que veio para salvar e mudar a vida do ser humano. Saulo não sabia disso e não acreditava nisso. Na morte de Estevão, Estevão está pregando, evangelizando, as pessoas se iram contra ele, pega pedras para lançar, e a Bíblia diz que antes disso pega a capa de Estevão e deposita ao pé de Saulo, o jovem Saulo. O jovem Saulo participou, estava lá, viu quando Estevão foi morto, apedrejado, e Estevão, fitando os olhos no céu, disse: ora, eis que vejo os céus abertos e o Senhor Jesus assentado à destra do Deus Pai. Estevão sente um grande, enorme prazer, uma alegria imensa de falar de Cristo, e quando as pedradas estão vindo sobre ele, ele é confortado vendo os céus abertos. Saulo não acredita nisso, Saulo acha que isso é invenção, que é coisa da cabeça, e ele agora está disposto, e os nervos à flor da pele, a vontade de prender os cristãos, de prender as pessoas que é conhecido como as pessoas do caminho, os homens do caminho, as mulheres do caminho, porque assim, antes de ser chamado cristão pela primeira vez na Antioquia, eles eram conhecidos como os homens do caminho, as pessoas do caminho. Então ele está disposto a prender eles. E quando ele vai até o magistrado pedir carta para ir até Damasco, autorização, diz: eu vou até Damasco, vou entrar na sinagoga, e quando eu ver alguém falando sobre Jesus, eu vou arrastar para fora, eu vou prender eles, colocar em prisão, se possível até mato, mas eu não vou deixar eles falar desse Cristo. Estava tentando brecar o evangelho, mas deixa eu falar para você, quem é que breca o evangelho? Quem é que para o evangelho? Quem é que para aquele que Deus quer que continua? Quem é que mata aquele que Deus quer que vive? Quem é que destrói aquele que Deus está construindo? Meu irmão, não tem homem na terra, não tem anjo no céu e não tem diabo no inferno que é capaz de parar o evangelho. Até porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não vai prevalecer. Não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja vai arrastar e resgatar as almas do inferno e levar para Cristo. Vai sim. 2025 vai ser ano de conquista no meio cristão, ano de conquista que vamos conquistar. Você vai conquistar a sua família para Cristo, a sua família vai se converter. Eu estou dando uma palavra profética aí, digo um amém por essa palavra. A sua família vai se converter a Cristo. Deus vai mudar a história da sua vida.
Com certeza, ô meu amigo. E Saulo não está crendo, e Saulo está querendo impedir, querendo atrapalhar. E a Bíblia diz que ele pega a carta para ir para Damasco. E ele está indo em direção a Damasco. Mas no caminho próximo a Damasco, a Bíblia diz que como se fosse um sol de meio-dia, que resplandece à frente dele. E ele cai em solo. Não sei se ele está em cima do jumento, de um cavalo, de um camelo. Não sei em cima do que ele está, ou se ele está a pé mesmo. Mas a Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra. Porque um sol brilhou na frente dele. Quem é esse sol que está brilhando para Saulo? É o sol da justiça. Meu irmão, Cristo é aquele que faz justiça. Os homens podem demorar para fazer justiça por você. A lei da terra pode demorar para fazer justiça na tua vida. Mas o Senhor, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus justo e é um Deus que faz justiça. A igreja está sendo perseguida. Afinal de contas, essa perseguição espalhou o povo e o evangelho expandiu por causa disso também. Mas o Senhor vai tratar com um homem que está com vontade de fechar a igreja. Deus vai fazer justiça. Jesus vai aparecer para ele como se fosse um sol de meio-dia e ele cai em solo, então, vendo aquela luz. E a voz ecoa para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Saulo não sabia quem ele estava perseguindo de verdade. Porque as pessoas que falam mal de você, as pessoas que levantam contra a vida sua, não sabem que está mexendo com Deus. Ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Todas as vezes que vem algo direcionado aos meus olhos, o que eu faço com ele? Automaticamente, numa forma de proteção, eu fecho os olhos, para que a menina dos meus olhos não seja tocada. E é assim nós com Deus. Somos escolhidos, você é escolhido, você é chamado, e você é protegido por Deus. E Saulo está querendo tocar em um ungido. Saulo está querendo tocar na igreja de Cristo. Não vai conseguir. Deus não vai permitir. Escute isso. Deus não vai permitir que a sua igreja seja tocada pelo adversário. O inimigo pode até lutar, mas nunca vai conseguir vencer. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai ter êxito às suas tentativas, porque a igreja de Cristo está protegida por Deus. Deus estava protegendo a igreja dele. Deus estava protegendo o seu povo. Deus estava protegendo aqueles que ele havia chamado. E Deus está protegendo a tua vida. Deus está protegendo a igreja dele. Mas olha que interessante agora. Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus vai dizer: eu sou o Jesus dos crentes a quem tu persegue. Você está perseguindo não é os crentes, mas o Jesus dele. E o Jesus dele quer acertar conta com você. Não vai permitir, eu não vou permitir você fazer dessa forma. Eu não vou permitir você lutar desse jeito. Saulo agora não tinha escolha. A escolha dele era Cristo agora. Era Cristo. Porque se ele foge naquele momento, ele morreria. Porque Deus estava ali, Jesus estava ali para fazer justiça pelo seu povo. Então ele teria que obedecer agora a ordem de Deus. Ele não poderia mudar mais a direção, porque ele estava perto de Damasco. Então não dava para ele mudar mais a direção. O que ele tinha que fazer? Mudar os pensamentos. Tem direção que não pode ser mudada. Pare então e mude os seus pensamentos. Porque existe direção na nossa vida que não dá para ser mudada, mas dá para nós mudar os nossos pensamentos. Por que continuar em 2025 com os mesmos pensamentos de 2024? Não, mude os seus pensamentos. É isso que ele vai fazer aqui, porque não dava, ele estava perto de Damasco, e a ordem que Jesus dá para ele disse: pode ir, pode entrar na cidade, chega lá, eu vou direcionar você, entra numa rua chamada direita, olha, eu vou direcionar você lá. Então não dá para mudar a direção. Tem tanta gente querendo mudar a direção quando não dá para mudar a direção. Abraão e Isaac, Deus tinha falado para Abraão: Abraão, vai até um monte, até um lugar que eu vou te mostrar, saber Moriá, e lá você vai oferecer o teu filho Isaac para mim. Dava para mudar a direção?
Não dava para mudar a direção. Deus tinha falado com ele. Ele tinha certeza que foi Deus que falou com ele. E ele estava a fim de obedecer a Deus. Sabe o que ele faz? Ele muda a linha de pensamento. Porque se até então um sacrifício é imolar uma criança, no caso ali de Isaac, imolar Isaac, porque o sacrifício é isso, imolar um cordeiro, automaticamente o cordeiro não ressuscita, automaticamente o cordeiro é oferecido a Deus e ele fica ali até queimado, mas Abraão muda a linha de pensamento, ele está dizendo, eu vou oferecer ao meu filho. E isso é bem claro, que quando ele chega no pé do monte, ele diz aos moços, fica até aqui, meu servo, fica aqui. Porque eu vou subir no monte. Eu e o garoto subiremos. E vamos adorar a Deus e depois eu e o garoto desceremos. Ele mudou a linha de pensamento. Porque até então ele pensava em sacrificar o filho e não em trazer o filho consigo. Porque o sacrifício é isso, eu deixo nas mãos do Senhor. Mas Isaac agora vai vir com Abraão. Ele mudou a linha de pensamento. Eu e o moço subiremos até o monte. Mas nós desceremos do monte depois de adorar e sacrificar a Deus. Não, se não dá para mudar a direção, muda os seus pensamentos. Muda os seus pensamentos. Moisés, lá no monte, na sarça que está ardendo em fogo e não se consome, quando a voz fala com ele, e ele diz, a voz diz para ele, ô Moisés, eu desci para livrar o meu povo e você é escolhido, volta até o Egito. Moisés, ele faz de tudo para tentar mudar a direção. Eu não, Senhor, manda outro, não dá, sou pesado de língua, quem sou? Não, como vou falar? Não, mas ele está fazendo de tudo para mudar a direção, mas ele chega em uma conclusão que não dá para mudar a direção, porque tem caminhos que nós tomamos que não dá para ser mudado a direção, mas dá para mudar os pensamentos, ele muda o pensamento. Ele saiu do Egito como um príncipe, fugindo de lá, mas ele vai retornar lá não como um príncipe ou como um egípcio, mas agora como um profeta, como alguém enviado por Deus, como um libertador. Ele vai voltar para o Egito como um libertador. Mudou a linha de pensamento. Mude a linha de pensamento seu. Se não dá para mudar o seu destino, não dá para mudar a direção, mude os pensamentos. E ele muda os pensamentos. Não é isso que acontece com Jonas. Jonas não tinha como mudar a direção. Não tinha como mudar a direção. Lembra que ele tentou? Deus falou com ele, vai para Nínive, mas ele diz, não, eu vou descer, desce para Jope, de Jope ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão do navio, que está indo em direção a Tarso, e do porão de navio ele não consegue nem chegar a Tarso, porque não dá para mudar a direção, já que não dá para mudar a direção, vou mudar os meus pensamentos, e do porão do navio ele desce para a barriga do grande peixe, que é jogado na água, e a água então traz o peixe engole Jonas, e da barriga do grande peixe ele entende que não dá para mudar a direção, então dá para mudar o meu pensamento, e ele ora ao Senhor e diz, Deus, já que não dá para mudar a direção, eu quero mudar o meu pensamento, me tira desse inferno aqui, me tira desse lugar, porque agora eu estou pensando seriamente que eu vou ter que obedecer a tua voz. Meu irmão, quanto tempo você vai estar lutando contra Deus? Quanto tempo você ainda vai ficar lutando contra Deus? Não dá para lutar contra Deus. Quanto tempo ainda você vai ficar lutando contra a vontade de Deus, querendo apenas a sua vontade? Se não dá para mudar a direção, muda os pensamentos. Está na hora de nós entendermos isso. Mudarmos os nossos pensamentos, porque só assim alcançaremos a bênção do Senhor. Está escrito em Romanos, ora, a vontade de Deus é boa, é santa e é agradável e perfeita. Então por que é que eu vou rejeitar isso? Abraão entendeu que a vontade de Deus é boa, santa, agradável e perfeita. Se Deus prometeu o filho e agora ele está querendo sacrifício, não é à toa, ele tem algo bom para mim, eu vou obedecer, vou mudar a linha do meu pensamento. Eu e o menino subiremos ao monte, mas eu e o menino vamos descer do monte. Não, se é para mim ir para o Egito, tá bom, Senhor, vou mudar a linha de pensamento meu, eu vou sair daqui agora e vou voltar para o Egito, não como um egípcio,
mas agora é como um libertador. Vou mudar a linha de meu pensamento. Se o Senhor mandou eu pregar em Nínive, e eu estou lutando para não ir, a partir de agora, no ventre do peixe, eu entendi que eu tenho que mudar o pensamento, porque não dá para me mudar o local para onde o Senhor está me enviando. O rumo que não dá para me mudar. Então vou fazer o seguinte, eu vou obedecer a sua voz. E Saulo está aqui, está paralisado aqui, ele caiu aqui, e ele está prostrado aqui, e Deus está falando com ele: é a mim que você está perseguindo, não é os crentes, não é os meninos do caminho que você está perseguindo, você está perseguindo a mim, a eu que sou o caminho, a verdade e a vida. E até quando você vai lutar contra mim? E ele está prostrado, o rosto no chão, símbolo agora de alguém que reconhece quem está servindo, né? Alguém que é superior a ele, que está falando com ele, então ele está prostrado. Ele está prostrado. E Deus está falando com ele, e ele então está dizendo: tudo bem, Senhor. Quando ele aceita a vontade de Deus, Deus fala para ele: ó, meu amigo, você mesmo, o Saulo, duro será para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Duro será para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Ou seja, eu estou mudando totalmente. Não estou mudando a sua direção, mas eu estou mudando os seus pensamentos. Estou mudando os seus pensamentos. Porque a direção que Saulo está indo é para Damasco. O objetivo que ele está indo para Damasco é prender os cristãos. Porque ele quer defender o judaísmo, não é isso? Ele quer defender aquilo que ele cria. Mas a partir daquele momento, ele entende que os pensamentos é mudado. Que ele estava lutando contra um Deus que é impossível vencer ele. Não tem uma mínima chance de vencer Deus. Não dá para vencer Deus. E ele falou: opa, então eu vou mudar meu pensamento, vou me aliar ao Senhor. Eu vou ser teu servo agora. Ô meu amigo, eu quero orar por você, mas antes da oração, eu quero chamar você hoje para dizer: não continue lutando contra o Senhor. Não continue lutando contra o Senhor. Obedeça os mandamentos de Cristo e tome uma posição hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Você precisa acreditar e crer no Senhor Jesus. Foi isso que Saulo lá na frente vai dizer, como Paulo, não é isso? Ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Salvo você e a sua casa. A partir do momento que você mudar os seus pensamentos, acreditar num Deus que pode todas as coisas. É isso que nós precisamos fazer em 2025. Crer mais no Senhor Jesus. Porque o ano para nós será um ano extraordinário, desde que eu mude os meus pensamentos. Não dá para mudar a direção? Mude os pensamentos. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela tua vida. Lembrando que segunda-feira que vem eu quero dar continuidade nessa mensagem. Eu quero continuar falando sobre isso. E eu vou falar do reconhecimento de quem sou eu. Reconhecimento de quem sou eu. Olha, é o que Saulo vai fazer. Então fica comigo. Segunda-feira que vem, às 19 horas da noite, uma palavra de Deus para você. Fecha os teus olhos. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em tua presença, eis-me aqui, Senhor. Eu quero apresentar a vida desse homem, a vida dessa mulher, que muitas vezes já lutou contra o Senhor, contra a tua vontade, contra o teu querer. E ele está dizendo: não quero mais lutar dessa forma. Eu quero agora obedecer os teus mandamentos, obedecer a tua palavra. Eu quero mudar os meus pensamentos. Ajuda ele, Senhor, porque uma mudança dessa não é fácil. Não é fácil. Quanto tempo essa pessoa vem resistindo para não mudar? Oh, mas eu conheço alguém que pode mudar a vida deles. Eu conheço alguém que muda a madeira, porque dizem por aí que a madeira que nasce torta, morre torta. Principalmente se ela envelhecer, não tem como mais mudar. É até porque não conheceu ainda o carpinteiro da Galileia. Porque se conhecer o carpinteiro da Galileia, muda. E eu conheço, então muda a vida dessa pessoa. Transforma a vida dele e a vida dela. Oh, em nome de Jesus,
que haja uma mudança, que esse ano seja ano de salvação para ele, para ela e para a família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu aguardo você na próxima segunda-feira com uma palavra de Deus. E eu vou estar falando sobre reconhecimento de quem sou eu.